Aviso importante: este vídeo é um documentário informativo com fins educacionais e jornalísticos. O conteúdo aqui apresentado trata de temas sensíveis, como crime organizado, violência urbana e conflitos armados, abordados de forma histórica e analítica. Não há incentivo, apologia ou glorificação de atos criminosos. O objetivo deste material é informar, refletir e conscientizar sobre fatos reais que marcaram a segurança pública e a sociedade brasileira. Aconselha-se discrição do espectador, especialmente para menores de idade. Todo o conteúdo segue as diretrizes da comunidade do YouTube e respeita as vítimas e instituições envolvidas. Produção Código 03 SP. Tema: documentário Origem Inesperada do CV. Conteúdo histórico. Há fontes jornalísticas e acadêmicas confiáveis que indicam que existiram presos políticos militantes de esquerda no Brasil durante o regime militar. Fonte revistaem.gov.br, que há a tese de que a Comando Vermelho tenha surgido em parte a partir da convivência entre presos comuns e presos políticos de esquerda em presídios no Rio de Janeiro, especialmente em Ilha Grande ou no Complexo Penitenciário de Bangu durante o regime militar. Fonte UOL Notícias. Porém, essas fontes não chegam a confirmar uma filiação formal ou ideológica contínua entre a esquerda política institucional e o CV. Fonte Acesse Política. Há divergências entre autores sobre até que ponto os presos políticos ensinaram ou influenciaram diretamente o CV ou se foi mais uma influência indireta por convivência. Fonte Biblio. Produção intelectual. Olá, hoje a gente vai desvendar a história de uma das facções criminosas mais famosas e infames do Brasil, o Comando Vermelho. E olha, é uma história que começa de um jeito e num lugar que muita gente nem faz ideia. Pois é. Essa é a pergunta que fica no ar e que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Como é que um pacto, um lema, que falava em paz, justiça e liberdade, virou a semente de um império do crime? É uma virada de chave, né? Uma transformação realmente trágica que a gente precisa entender o passo a passo. Vamos começar então? Seção 1, uma origem inesperada. Para a gente entender o que é o Comando Vermelho hoje, a gente tem que voltar lá atrás, no berço, um berço bem surpreendente por sinal. Pois é. Tudo começou aqui. E não foi nas ruas nem nas favelas, como talvez se imagine. A semente do Comando Vermelho foi plantada dentro de uma prisão de segurança máxima, lá no presídio Cândido Mendes, em Ilha Grande. E o pano de fundo? O Brasil dos anos 70, em pleno regime militar. Ok, agora a gente vai para o ponto-chave de como isso tudo começou. Seção 2. A aliança no cárcere. Foi ali dentro, com uma mistura bem específica de pessoas, que tudo começou a tomar forma. Imagina só a cena. Dentro da mesma prisão, dois mundos completamente diferentes tendo que conviver. De um lado, estavam os presos políticos, pessoal organizado, militantes de esquerda, com disciplina, com uma ideologia bem definida. E do outro lado, os chamados criminosos comuns. Gente condenada por assalto, homicídio, que na maioria das vezes agia por conta própria, sem nenhuma noção de grupo ou de coletivo. E aí aconteceu uma coisa improvável, para dizer o mínimo. Começou uma verdadeira transferência de conhecimento. Os presos políticos, que sabiam tudo de organização, começaram a passar essa tecnologia para os presos comuns. Ensinaram como se unir, como pensar como um grupo, sabe? Como agir de forma coordenada. Repassaram táticas, códigos de comunicação e o mais importante de tudo, a ideia de que juntos eles seriam mais fortes para peitar a opressão do sistema carcerário. Beleza. Seção 3. Do lema à facção. É aqui que essa união ganha um nome, uma cara, um propósito inicial. Esse era o lema. No comecinho era isso, um pacto de sobrevivência. Era sobre um ajudar o outro, se proteger da violência dos guardas e de outros presos. Era solidariedade pura e simples para aguentar o tranco lá dentro. Só que com o tempo, aquilo que era só para se defender começou a mudar de forma. Deixou de ser só uma reação à violência e virou algo maior, mais estruturado. A aliança começou a ter regras, hierarquia, tudo isso ainda dentro da cadeia. Já não era mais só um pacto, estava virando uma organização. E essa linha do tempo aqui mostra direitinho como a coisa escalou. Anos 70, a semente plantada lá na Cândido Mendes. Início dos anos 80, a galera começa a sair da cadeia e leva sua organização para a rua. Final dos anos 80, o pulo do gato, ou a grande virada para o mal. Eles entram de cabeça no tráfico de drogas. E aí, nos anos 90, com muito dinheiro e poder, vem a consolidação,
quase sempre na base de guerras violentíssimas por território. Vamos para a próxima parte. Seção 4, domínio nas comunidades. Agora vamos ver como essa estrutura que nasceu na prisão foi aplicada aqui fora. A lógica era exatamente a mesma. Aquela mentalidade de cooperar, de se organizar que servia para sobreviver lá dentro, foi usada para dominar o crime aqui fora. Assaltos, sequestros e, principalmente, o tráfico. Tudo passou a ser controlado por essa estrutura. E com isso, eles criaram o que os especialistas hoje chamam de governo paralelo. E o que é isso? É basicamente quando a facção toma o lugar do Estado. Ela impõe as regras, ela julga, ela pune, ela passa a ser a autoridade naquele território. Mas, como é que isso funcionava no dia a dia? Bom, a facção criava as próprias leis, cobrava taxa de segurança de morador, de comerciante, fazia julgamentos ali mesmo na hora e aplicava sentenças que iam de espancamento até a execução. Era o controle total, absoluto, mantido na base do medo e da força bruta. Agora a gente chega na parte mais pesada, seção 5, o legado de violência. Porque, claro, todo esse poder não foi construído sem deixar um rastro devastador. E esse gráfico aqui deixa bem claro o ciclo vicioso que se formou. O dinheiro que vinha do tráfico comprava armas cada vez mais pesadas, armas de guerra mesmo. E com esse poder de fogo todo, o que aconteceu? A violência explodiu numa escalada que o Rio de Janeiro nunca tinha visto. No fim das contas, o Rio de Janeiro virou um verdadeiro campo de batalha. Era a guerra do Comando Vermelho contra facções rivais, era a guerra contra a polícia, e no meio disso tudo, as comunidades, as pessoas, presas no fogo cruzado. E com isso a gente chega na última parte, seção 6, a trágica ironia. Porque o final dessa história é marcado por uma contradição muito triste. Olha só esse contraste, que é o resumo de toda essa tragédia. Aquela promessa de paz virou uma guerra sem fim. A justiça virou um código de conduta interno onde o erro era pago com a vida. E a liberdade se transformou numa cidade inteira refém do medo. A fonte que usamos para essa análise é bem direta na sua conclusão. Diz que o grupo acabou se tornando uma expressão contra a família, a prosperidade, o cristianismo e os bons costumes. É importante frisar que essa é a visão apresentada no material original, né? Refletindo o impacto que a facção teve na sociedade. E o resumo da ópera é esse. Um grupo que nasceu para lutar contra a opressão acabou virando ele próprio um novo tipo de opressor. Criou uma espécie de prisão sem muros que prende milhares e milhares de pessoas até hoje. E para fechar, fica uma pergunta, uma reflexão que vai muito além do Comando Vermelho. Que condições sociais são essas que permitem que uma busca por justiça acabe se transformando em tanta violência? Como um grito por liberdade pode, no fim das contas, criar novas correntes? É algo para a gente pensar, e muito.